Fala galera do canal, é isso, por quê? Bom galera, eu vou trazer uma série de vídeos aí que fala sobre o estudo de radicais e nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre noções de raiz quadrada exata e também de uma raiz quadrada que não é exata, ou seja, uma raiz quadrada aproximada, que é um número irracional. Para quem está entrando no canal pela primeira vez, professor Tancredo, e seja muito bem-vindo ao canal, é isso, por quê? Bom, galera, para iniciar a nossa discussão sobre raiz quadrada, repare que eu tenho aqui o que é o índice, né? Esse 2 aqui ele fica oculto, aqui eu estou mostrando só para vocês para saber que é raiz quadrada. Esse 2 não precisa aparecer, que é o meu índice. Eu tenho o símbolo aqui, que é o símbolo do radical. Dentro do meu radical está o meu radicando e o valor da minha raiz quadrada, que é chamada de raiz. Aqui eu tenho um exemplo que a raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Bom, o que a gente pode utilizar como exemplo de uma aplicação de uma raiz quadrada no nosso dia a dia? Então, repare que eu tenho aqui o projeto da escola Amadeus Borges, onde ele quer construir salas de 36 metros quadrados, está considerando mais ou menos 1 metro quadrado por aluno, e tem um espaço livre aqui de um corredor de 2 metros. E ele quer saber aqui o lado dessa sala. Repare que é uma sala quadrada, pois os lados aqui são iguais, ó, vale L, e a área dessa sala é 36 metros quadrados. Como nós sabemos que a área de um quadrado é lado vezes lado, então eu tenho que lado vezes lado, ou seja, L vezes L é igual a 36. Eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 36. Nós sabemos que L vezes L é igual a L ao quadrado, que é igual a 36. Ou seja, passando a raiz quadrada de ambos os lados, eu tenho que L é igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. Então, a gente conclui aqui ó, que L é igual a 6, pois eu não vou considerar o valor negativo, não posso ter o lado de um quadrado negativo. Então, descobri que essa sala de aula vai ter um lado de 6 metros. Então, o lado da sala de aula é igual a 6 metros. Então, repare que se eu tenho a área de um quadrado e quero descobrir o lado desse quadrado, basta calcular a raiz quadrada dessa área. A partir daí, eu poderia calcular o perímetro da sala, eu poderia calcular o perímetro desse retângulo, considerando também o corredor. Então, reparem, galera, que a raiz quadrada de um número real A maior que zero equivale geometricamente à medida do lado de um quadrado cuja área é A elevado ao quadrado. Então, sempre que eu tenho um quadrado, conheço a área desse quadrado e quero determinar quanto vale o seu lado, basta calcular a raiz quadrada da área deste quadrado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os números quadrados perfeitos. Números quadrados perfeitos são números que possuem raiz quadrada exata. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês de números quadrados perfeitos. Repare que eu tenho aqui a minha primeira linha, que é meu número que eu estou chamando de n, e a minha segunda linha, que é n ao quadrado, que seriam meus números quadrados perfeitos. Então, repare que eu tenho 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, por aí vai. Fui até o 10, com números consecutivos, depois eu pulei para 20, 30, 40, 50, 60, até chegar no 100. E com essa tabela, eu poderia até utilizar ela para determinar a raiz quadrada exata de um número que seja menor ou igual a 10.000. Particularmente, eu prefiro calcular a raiz quadrada pela decomposição de fatores primos. A gente decompõe o número em fatores primos. Se os expoentes dos fatores primos for todos pares, significa que essa raiz é uma raiz quadrada exata. E se eu tiver algum expoente ímpar, significa que ela não é exata. Bom, galera, aqui eu tenho alguns exemplos para a gente calcular a raiz quadrada exata. E eu vou começar calculando aqui a raiz quadrada de 324, utilizando aqui essa tabela para vocês perceberem como que é cálculo utilizando a tabela, e depois eu também vou fazer utilizando a fatoração, a decomposição em fatores primos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a raiz quadrada de 324 e vou, olhando para a minha tabela, identificar qual é o número quadrado perfeito que é imediatamente menor que 324. Repare que imediatamente menor que 324, na minha tabela, é a raiz quadrada de 100. Então, vou anotar aqui raiz quadrada de 100. Também vou identificar qual é a raiz quadrada imediatamente maior, que é fácil observar, que é a raiz quadrada de 400. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 324 é maior que a raiz quadrada de 100 e, ao mesmo tempo, menor que a raiz quadrada de 400. Como nós sabemos que a raiz quadrada de 100 é 10 e sabemos também que a raiz quadrada de 400 é 20, repare que a gente pode observar aqui que 324 está mais próximo do 400 do que do 100, ou seja, vai estar mais próximo do 20 do que do 10. Então, eu vou pensar a partir do 15.
Quando eu penso 16, por exemplo, 6 vezes 6, 36, termina com 6, não pode ser. Quando eu penso 17, 7 vezes 7, 49, termina com 9, não pode ser. Quando eu penso 18, 8 vezes 8, 64, termina com 4. Há uma grande possibilidade que seja o 18. Eu vou aqui apenas testar para ver se realmente nós estamos certos. 8 vezes 8, 64. 4 vão 6. 8 vezes 1, 8 e 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Somando, eu tenho 4, 12 vai 1, 3. 324. E a gente concluiu que a raiz quadrada de 324 é igual a 18. Isso utilizando aí a nossa tabela de quadrados perfeito. Como seria utilizando a decomposição em fatores primos? Eu vou pegar o 324 e vou decompor ele em fatores primos. Repare que 324 é par, então vou começar pelo 2, vai dar 162. 162 dividido por 2, 81. Não dá mais por 2, mas dá por 3, vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Repare que o meu 2 apareceu duas vezes, então eu tenho 2 ao quadrado, vezes 3 elevado à quarta. Notem aqui que os expoentes dos meus fatores primos são pares. Isso indica para nós que essa raiz é uma raiz quadrada exata. Se algum expoente aqui fosse ímpar, iria indicar que é uma raiz quadrada que não é exata e seria um número irracional. Bom, como que agora eu calculo a raiz quadrada de 324? Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Ó. Tenho 2, 2 aqui, 1, 2 vai sair da raiz. Tenho 2, 3 aqui, 1, 3 vai sair da raiz. Tenho mais 2, 3 aqui, outro 3 vai sair da raiz. Repare que agrupando de 2 a 2 não sobrou ninguém, o que mostra também para a gente que é uma raiz quadrada exata. Se fosse raiz cúbica, a gente ia agrupar de 3 em 3. Se fosse raiz quarta, a gente ia agrupar de 4 em 4. A gente vai ver isso numa outra aula. Então, eu cheguei à conclusão que a raiz quadrada de 324 vai ser igual, saiu um 2, saiu um 3, saiu outro 3. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. E eu também cheguei aí no valor da minha raiz quadrada de 324. Poderia também, se quisesse, o aluno poderia pegar esse valor da decomposição em fatores primos e colocar dentro da raiz. Ia ficar assim, ó, raiz quadrada, 324 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Bom, você ia dividir o 2 aqui do expoente, do meu fator 2, pelo índice. 2 por 2 dá 1, vai ser um 2 elevado a 1. Mesma coisa eu vou fazer com o expoente do fator 3. 4 por 2 dá 2, vai sair um 3 elevado ao quadrado. Então, eu teria que 2 elevado a 1 é igual a 2, 3 ao quadrado é igual a 9, 2 vezes 9, 18, e eu chegaria também no resultado da raiz quadrada de 324. E com isso, nós calculamos aí a raiz quadrada exata de 324. E agora vamos calcular a raiz quadrada de 2025. Bom, se eu fosse usar aqui a minha tabela, repare que eu teria aqui raiz quadrada de 2025, teria aqui imediatamente menor pela minha tabela 1.600, imediatamente maior pela minha tabela 2.500. A gente sabe que 2.500, a raiz quadrada é 50, então eu tenho que 2025 está entre 40 e 50. Reparem que se eu for pensar aqui mais próximo de quem que está, 1.600 a 2.500, está quase que no meio, né? Como termina em 5, é fácil perceber que só pode ser o 45. Quando eu pego aqui 45 vezes 45, para verificar se está correto, 5 vezes 5, 25, 5 vão 2, 5 vezes 4, 22, 22, 4 vezes 5, 20, 0 vão 2, 4 vezes 4, 16 e 2, que foi 18, somei, eu tenho 5, 2, 10, vai 1, 2, 2025, e a gente chegaria à conclusão que a raiz quadrada de 2025 é igual a 45. Bom, como seria agora calcular utilizando a decomposição em fatores primos? Bom, em fatores primos, eu ia pegar o 2025 e decompor. Reparem que, apesar de terminar em 5, a gente tem toda aquela intuição de já ir logo pelo 5, mas repare que se eu somar aqui 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9, ou seja, esse número ele é divisível por 3. Então, eu vou começar aqui pelo 3, não posso começar pelo 2, porque ele não é par. Vamos fazendo aqui 2025 dividido por 3, abaixei o 20, vai dar 6, 6 vezes 3, 18,
vai chegar a 22, baixei o 2, 22, vai dar 7, 7 vezes 3, 21, sobra 1, abaixo 5, 5, 3 vezes 5, 15, para 15 nada. Então, deu 675. Repare que se eu somar 7, 5, 12, 6, 18, ainda dá por 3. Já pode aqui mentalmente, né? 600 por 3 é 200, 75 é 25, então vai dar 225. Repare que ainda dá por 3. 225 por 3 vai ser igual a 75. 75 ainda dá por 3, porque 7 mais 5 é 12, né? Vai dar 25. Só dá por 5, dá 5, por 5 dá 1. Então, repare que eu tenho aqui 3 elevado à quarta vezes 5 elevado ao quadrado. Então, vou agrupar de 2 em 2, porque é raiz quadrada. Aqui eu tenho um grupinho de 2, 3, vai sair um 3. Outro grupinho de 2, 3, vai sair outro 3. Outro grupinho de 2, 5, vai sair um 5. Por que eu estou agrupando de 2 em 2? Pois eu estou calculando raiz quadrada. Então, repare que a raiz quadrada de 2025, eu tenho que vai sair o 3, vezes vai sair outro 3 e vai sair um 5. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Eu também aí determinei a raiz quadrada de 2025. Então, também poderia aqui representar dentro da raiz aqui a decomposição, dividir os expoentes pelo índice, eu chegaria à mesma resposta. Então, galera, duas maneiras aí distintas, diferentes de você calcular a raiz quadrada, uma utilizando a minha tabela de quadrados perfeitos e a outra utilizando aí a decomposição em fatores primos. Agora eu tenho aqui na letra C, se estivesse querendo calcular a raiz quadrada de menos 81, repare que eu tenho um número negativo dentro da raiz. Sempre que isso acontecer, a gente vai dizer que isso aqui não é possível, ou seja, isso aqui não existe, considerando o conjunto dos números reais. Futuramente, no ensino médio, a gente vê que isso aqui, na verdade, representa um número complexo. Então, não representa um número real, a gente aqui não vai discutir essa parte de números complexos. Então, se eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo, eu digo que não existe, considerando o conjunto dos reais. Por que não existe? Porque eu não consigo um número vezes ele mesmo que seja igual a menos 81. Porque se eu fizer 9 elevado ao quadrado dá 81 positivo, e se eu fizer menos 9 elevado ao quadrado também dá 81 positivo, porque menos 9 vezes menos 9 dá mais 81. Agora a gente vai passar para uma outra etapa, galera. É a etapa onde a gente vai falar das raízes quadradas que não são exatas, onde a gente faz uma aproximação. Aqui eu vou fazer uma aproximação até os décimos. O que é uma aproximação até os décimos? Considerando apenas uma casa decimal, um algarismo após a vírgula. Professor, por que é importante eu saber a aproximação de uma raiz quadrada que não é exata, que no caso aqui representa um número irracional? É importante que às vezes eu possa ter que comparar ela com um número racional. Quando eu falo comparar, saber quem é maior, quem é menor. Eu saber mais ou menos quanto vale esse número, mesmo que seja de forma aproximada, vai me ajudar a comparar esse número com outros números. E aqui a gente vai utilizar o tempo todo a nossa tabela de quadrados perfeitos. Repare que a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 18, raiz quadrada de 45, nós sabemos que são números irracionais. Números irracionais têm infinitas casas decimais não periódicas. O que a gente vai fazer aqui, então, é a aproximação com apenas uma casa decimal. Então, para calcular a raiz aproximada de 2, vou pegar minha raiz quadrada de 2 e pela minha tabela, o quadrado perfeito imediatamente menor é 1, imediatamente maior é o 4. Então, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. Bom, o 2 está mais próximo do 1 ou está mais próximo do 4? Está mais próximo do 1. Então, o número que eu estou procurando é alguém que seja menor que 1,5, 1,4, 1,3. Agora eu vou fazer os cálculos, onde o que eu vou utilizar é aquele que não ultrapasse o valor 2. Então, por exemplo, se eu testar aqui 1,4, por exemplo, repare, 4 vezes 4, 16, 6 vai 1. 4 vezes 1, 4, 1 que foi 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Quando eu somo 6, 9, 1, duas casas decimais, 1,96. Reparem que eu me aproximei bastante, mas não ultrapassei. Então, eu posso utilizar 1,4. Se ultrapassasse, eu não poderia utilizar. Eu ia utilizar 1,3, é testar 1,3 para ver se ele ia passar ou não. Não vou nem testar aqui 1,5, que no caso vai dar 2,25, ou seja, vai passar de 2, e a gente já pode afirmar que a raiz quadrada de 2 aproximada vai ser igual a 1,4. Esse símbolo que eu coloquei aqui significa aproximadamente, eu vou escrever aqui para vocês, ó, aproximadamente, ou seja,
chegamos à conclusão que a raiz quadrada aproximada de 2 é 1,4, considerando aqui uma casa decimal. Ou seja, se você colocar na calculadora a raiz quadrada de 2, o primeiro algarismo que vai aparecer depois da vírgula é o 4, ok? Bom, agora vamos fazer a raiz quadrada de 18. Então, eu tenho raiz quadrada de 18. Vou pensar uma raiz quadrada imediatamente menor, exata. Pela minha tabela, a gente sabe que é o 16. Uma raiz quadrada imediatamente maior, que a gente sabe que é 25. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu sei que a raiz quadrada de 18 é um número maior que 4 e menor que 5. Então, repare que uma dica que eu dou para vocês é que os números que eu encontro aqui entre as raízes vão ser sempre números consecutivos. Repare, na primeira foi 1 e 2, agora é 4 e 5. Então, estou procurando alguém que seja maior que 4 e menor que 5. Bom, repare que o 18 está mais próximo de 16, então é alguém menor que 4,5. E agora eu vou fazer alguns testes aqui. Bom, vou começar testando aqui o 4,3. Então, vou fazer aqui, ó, 4,3 vezes 4,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 4, 16. E 1 que foi 17. Somei. Quando eu somo, eu tenho 9, 4, 8, 1. 18,49, duas casas. Repare que passou de 18. Não posso utilizar o 4,3. E vou testar, então, o 4,2 para ver se o 4,2 não passa de 18. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Somei 4. 6 vai 1, 7, 1, 17,64. Não ultrapassou. Então, a gente vai dizer aqui que a raiz quadrada de 18, aproximada, considerando uma casa decimal, é 4,2. Então, determinamos aí aproximadamente quanto vale esse número. E agora, para finalizar, galera, vamos calcular a raiz quadrada aproximada de 45. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 45. Olhando a minha tabela de quadrado perfeito, imediatamente menor é a raiz quadrada de 36. Imediatamente maior raiz quadrada de 49. Repare que eu vou obter aqui números consecutivos, ó, 36 é 6, 49 é 7. Então, é um número que está entre 6 e 7. Eu vou pensar mais próximo de quem que ele está. Repare que está mais próximo do 49 do que do 36. Então, nesse caso, eu estou procurando alguém que seja maior que 6,5. Eu vou começar pensando, por exemplo, aqui no 6,8. Bom, se eu fizer 6,8, repare que, na verdade, eu dou meio que um chute, né? Nesse primeiro, só para ver se vai passar ou não de 45. 8 vezes 8, 64. 4 vão 6. 8 vezes 6, 48. 48 e 6, que foi 54. 6 vezes 8, 48. 8 vai 4. 6 vezes 6, 36. E 4, que foi 40. Vou somar. 4. 12 vai 1. 6, 4. 46,24. Passou e passou bem, né? Vou testar aqui o 6,6. Bom, 6,6, 6 vezes 6, 36, 6 vão 3, 6 vezes 6, 36, e 3 que foi 39, 6 vezes 6, 36, vai repetir tudo de novo, né? Vai 3, que vai dar 39 de novo, somei 6, 15 vai 1, 13 vai 1, 4, 43,56, repare que dessa vez agora ficou bem menor que 45, eu vou precisar testar o 6,7, porque se o 6,7 não ultrapassar o 45, é ele que vai ser a raiz quadrada aproximada. Então, 7 vezes 7, 49, 9 vão 4, 6 vezes 7, 42 e 4, 46, 6 vezes 7, 42, 2 vão 4, 6 vezes 6, 36, 36 e 4, 40. Somei 9, 8, 4, 4. Duas casas, 44,89. Repare que ele também não ultrapassou 45. Então, não posso pegar o 6,6, apesar de não ter ultrapassado, porque tem alguém maior, que é o 6,7, que também não ultrapassa. Ou seja, então, aproximadamente, é ele que eu vou utilizar, que é o que se aproximou mais sem ultrapassar. Então, a raiz quadrada de 45, aproximadamente, com a aproximação de uma casa decimal, é 6,7. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem aquele like.
compartilhe o link desse vídeo com outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve no canal. Deixando para vocês aqui uma playlist para que vocês possam assistir outros vídeos do canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.